Tem uma outra notícia importante. Após a participação na COP30, o chanceler alemão Friedrich Merz, ele fez críticas veladas ao Brasil, especialmente à cidade de Belém. O diplomata relatou uma conversa que teve com jornalistas que o acompanharam durante a cúpula e questionou quem gostaria de permanecer no Brasil, relatando que ninguém levantou a mão. Por fim, Merz declarou que todos ficaram contentes por terem retornado à Alemanha, especialmente da capital do Pará, Belém. Começar essa com o Cristiano Beraldo, as falas do chanceler alemão. Ficamos felizes em ir embora do Brasil, Cristiano Beraldo. E aí muita gente aqui no Brasil criticou a sinceridade do chanceler alemão. Neto, tem cada vez mais brasileiro ficando feliz de ir embora do Brasil, que dirá os alemães. A pessoa que está habituada a viver num lugar civilizado e, de repente, é jogado em Belém num contraste claro e evidente e óbvio entre um gasto brutal para montar uma estrutura absolutamente inútil para uma cidade onde a maioria está favelizada, sem acesso a saneamento básico, vivendo em áreas dominadas pelo Comando Vermelho e outras facções criminosas, onde a bandidagem tomou conta e as pessoas se habituaram a reeleger e reeleger e reeleger os mesmos políticos que dominam a cena política do Pará há décadas. A ideia de Jerico de fazer uma reunião deste porte numa cidade que não consegue comportar esse tipo de evento e que tem uma realidade trágica, realmente só se justifica pelo grande interesse escuso daqueles envolvidos nessa tomada de decisão. Não se justifica esse drama todo que houve em razão da falta de hospedagem para as delegações, o baixíssimo número de lideranças que vieram à COP30. Quer dizer, foi um fracasso em todos os aspectos, nenhum avanço concreto. Se você pegar, fizer um compilado das declarações das lideranças brasileiras, precisamos transformar as falas em ações. É fundamental para o mundo proteger a natureza. A transição energética vai salvar o planeta. Escuta aqui, vocês gastaram centenas, mais de R$1 bilhão numa cidade de pessoas paupérrimas que não viram nenhum benefício desse dinheiro, salvo aqueles grupinhos que fizeram a obra, que forneceram materiais e fizeram seus contratinhos no serviço público, mas a população mesmo não teve a sua vida transformada. E aí fizeram isso tudo para dar esse tipo de declaração. Então, Caniato, a gente observa como a cara de pau no Brasil ela se transformou em algo tão comum, tão corriqueiro, que não se percebe mais a vergonha internacional que a gente passa. E essas declarações do chanceler alemão, elas serão replicadas publicamente ou reservadamente, mas é a mesma impressão de que todos saíram de Belém. Então, está aí a comprovação do desperdício do dinheiro público, do desperdício da oportunidade e do atendimento de interesses escusos em todo esse projeto da COP30 em Belém. Pois é, o chanceler Merz disse que nenhum jornalista quis permanecer no país. Todos os hashtag partiu Berlim ou partiu Frankfurt, né? Rápida parada, daqui a pouco a gente volta com mais análises com os nossos comentaristas. Esse intervalo tem 1 minuto e 20, é super rápido, eu conto com você, fique por aí. Estamos de volta com o programa Os Pingos nos Is, os assuntos importantes do dia, sempre contando com as análises dos nossos comentaristas, e a gente reforça o agradecimento, né? A audiência da Jovem Pan, nas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil, TV por assinatura e também nas plataformas digitais. Obrigado por acompanhar o nosso trabalho. Bem, falávamos antes do break comercial da situação que envolve a COP30 e a insatisfação de algumas delegações. O chanceler alemão foi muito sincero, dizendo que
Todos ficaram felizes em retornar para a Alemanha. Ele também disse que nenhum jornalista quis permanecer no país. Deixa eu passar para o Danúzio Neto, está com a gente. Danúzio, queria pedir sua análise sobre essa fala do chanceler alemão. A gente vai receber daqui a pouco a rede de rádios, então eu peço que você divida o seu comentário em duas partes. Essa primeira parte, uma introdução de 50 segundos, por favor. Certeza. Não tem palavras, na verdade. O mundo, na verdade, precisa de mais sinceridade como essa, para a gente talvez cair na real do que é o Brasil. O Brasil ofereceu nessa COP prostituição, favela, pobreza, desmatamento. O que a gente espera com um cenário como esse? A estrada ali onde passam as autoridades foi desmatada antes do evento. Não pode cair uma chuva por lá, que tem goteira para tudo quanto é lado. Não tem como o Brasil, de fato, ser elogiado. A Janja fez um evento ali, uma festa para as lideranças mundiais, que absolutamente ninguém foi, gastou um dinheiro com isso. O Brasil não conseguiu sequer hospedagem para si mesmo, nem o presidente conseguiu hospedagem para ele. Então, não tem como esperar elogio num cenário como esse. Tá certo. Danúzio Neto, eu ainda passo para você, Danúzio. Programas Pingos nos Is, recebendo as pessoas que nos acompanham pela rede de rádios. Muito obrigado pela preferência. Os nossos comentaristas analisam o posicionamento da comitiva da Alemanha. Inclusive o chanceler foi muito sincero, dizendo: estamos felizes não em ter participado da COP, em ter retornado para a Alemanha. E ele disse que nenhum jornalista, os jornalistas que, imagina, que cobrem ecologia, sustentabilidade, os temas ligados ao meio ambiente, eles não quiseram ficar em Belém, preferiram retornar à Alemanha, E aí, Danúzio, você fez a primeira parte do seu comentário, se quiser finalizar, por favor, toda a rede com a gente neste momento. O Brasil está virando cada vez mais, na verdade, uma Cuba. Recentemente, estive nos Estados Unidos, mês passado, se não estou enganado, e sempre que a gente faz uma viagem internacional, ali no monitor das companhias aéreas, a gente recebe mensagens de boas-vindas, de bem-vindo, aproveite que nossa cultura, enfim, a gente se sentir à vontade naquele país. E quando a gente volta para o Brasil, a mensagem que recebe é da Receita Federal, dizendo que se tiver com mais de tanto, precisa declarar, que se estiver trazendo não sei que equipamento, você pode eventualmente ali não estar pagando tributo, você pode estar cometendo um crime. Enfim, então, olha o tipo de mensagem que a gente recebe quando volta para o nosso país. Parece que aqui a gente está vivendo numa prisão. As cidades mais violentas do planeta, algumas delas estão justamente no norte, onde está Belém, e no nordeste, que é sempre bem vista, bem falada sobre o governo federal, mas que não entrega o desenvolvimento que a população merece. Então, entre o discurso e a realidade, tem um fosso gigantesco que é justamente o que a gente precisa, o que a gente quer consertar, no lugar de estar vivendo ali com esmolas, mendicância e com soluções que são apenas paliativas. Pois é, isso me remete àqueles antigos memes, Expectativa e realidade. Você, Mota, como avalia o posicionamento do chanceler alemão? Ele disparou críticas para a organização da COP30, Mota. O chanceler alemão deve ter tido aulas de oratória com o governo brasileiro. Foi uma declaração desastrada, mas provavelmente merecida, porque os ideólogos, os ativistas que pretendem abaixar a temperatura do mundo não têm a competência suficiente para organizar uma conferência. Eles se embriagam com o som das suas próprias declarações e acham que o resto do mundo vai se embriagar também. A melhor definição para isso foi dada pelo jornalista Leandro Narlock, que lançou um livro sobre ativismo ambiental, esteve lá na COP30. O governo brasileiro e os seus amigos ativistas, segundo Leandro, sofrem de um caso grave de narcisismo climático. Passar para o Luiz Felipe Dávila. O Dávila tem acompanhado também muitas declarações a respeito da COP30. De um lado, enfim, os integrantes do governo enaltecendo, a COP30 é um grande evento, debates importantes, de alto nível. Sairemos aqui com muitos documentos ensinados, tratados, protocolos, enfim. Mas aí tem a vida real, Dávila? E talvez o chanceler alemão traga um pouco dessa percepção de que foi até lá, A delegação alemã esteve por lá
e se decepcionou, Dávila? Bom, você imagina, um jornalista alemão chega em Belém, vai ficar hospedado num motel de beira de estrada, pagando diária de 5 estrelas. Aí à noite, provavelmente ele está enjoado do cheiro de óleo diesel que está queimando daquele gerador para manter a luz acesa e o ar-condicionado funcionando. Aí ele sai às ruas, vê aquele esgoto a céu aberto. Nós estamos falando da segunda pior cidade com esgoto no Brasil. Aliás, não tem esgoto, é tudo céu aberto. Aí depois é vítima de violência, bate a carteira dele, rouba o celular dele. Aí ele, cansado, pede uma água lá, com uma coxinha e um café e vai pagar mais de R$100. Qual é a impressão que deixou Belém para esse jornalista alemão ou para alguém da delegação alemã? A pior do mundo. Este é o Brasil do improviso, que carece de proposta, que não sabe aproveitar as oportunidades que surgem para o Brasil, por exemplo, dar provas de que realmente se importa com o meio ambiente. O que o Brasil deu provas é que não sabe organizar evento, que é uma demagogia total escolher uma cidade completamente despreparada para receber uma conferência internacional e uma total ausência de pauta para mostrar a que veio. Deixa eu compartilhar com vocês o resultado da enquete do dia. Qual foi a pergunta que nós publicamos no nosso portal? O que você acha da nova estratégia da oposição, os deputados de oposição, de agora focar os esforços na aprovação do PL da dosimetria? Sim, o PL da dosimetria, que tinha sido enterrado há algumas semanas, ele ressurge das cinzas, né? A volta dos mortos, PL da dosimetria, possivelmente será votado nos próximos dias e, segundo informações, teria votos suficientes para a aprovação. O que você acha desse PL da dosimetria, dessa estratégia da oposição? Resultado na tela, vamos para 12,7% das pessoas, elas acham certo, porque a única saída possível para reduzir o tempo de condenação daqueles que participaram dos atos do dia 8. Já para 87,3% não concordam. Acham que os deputados deveriam continuar os esforços para aprovar o PL da anistia. Então é importante essa verificação por parte da nossa audiência em relação a essa pauta. Obrigado, até amanhã. Tchau.